Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou compartilhar aqui como eu cozinho o grão de bico, que é um dos meus ingredientes preferidos. Eu uso muito grão de bico aqui em casa, tanto em receitas doces como salgadas. Ele é muito versátil, gostoso e eu super recomendo. Eu vou mostrar duas versões, uma versão como cozinhar na panela de pressão e outra como cozinhar na panela normal. E também vou dar dicas de como eu armazeno, como eu congelo ou guardo na geladeira esse grão de bico. Então, vamos lá comigo ver como cozinhar grão de bico. E a primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o grão de bico para demolhar. Eu coloco os grãos aqui numa tigela, eu tô fazendo 2 xícaras aqui, mas a quantidade você faz quanto que você quiser. E aí você cobre com água. Coloque bastante água e use uma tigela relativamente grande, porque esses grãos vão dobrar de tamanho. E aí você deixa reposando por de 12 a 24 horas. E essa parte aqui de deixar o grão de bico demolhando é muito importante, não pule essa parte. Primeiro porque diminui muito o tempo de cozimento dele, ele cozinha muito mais rápido se você deixar demolhando. E outro porque diminui um pouquinho os antinutrientes contidos nele. Leguminosas, né, como grão de bico e feijão, pode ter bastante fitatos, então se você deixar ele demolhando, parte desses fitatos já vão ser digeridos e você vai conseguir digerir ele bem melhor. Principalmente para quem tem muito problema de gases. Então, recomendo deixar o grão de bico demolhando. Se na sua casa a temperatura tá muito quente, né, deixa ele demolhando dentro da geladeira, porque se você deixar fora, ele pode fermentar. Mas isso só se sua casa estiver assim muito quente, numa temperatura muito alta, talvez onde você tá um verão super quente, então deixa ele dentro da geladeira. Coloca numa tigela, cobre com água e leva lá para a geladeira. Se você deixou ele demolhando, colocou ele para demolhar e não teve tempo para cozinhar no dia seguinte e já passou mais de 12 horas, o que eu recomendo é você trocar a água da demolha. Então você joga aquela água da demolha fora, cobre ele novamente com água, coloca lá na geladeira e aí você pode tranquilamente cozinhar ele no dia seguinte, não tem problema nenhum. Então, dadas essas dicas, vamos continuar com o vídeo. E aqui estão os meus grãos depois que ficaram 12 horas reposando. No caso, esses aqui ficaram 12 horas. E você pode ver que eles dobraram de tamanho. E aí eu lavo bem os grãos em água corrente. E agora eu vou colocar eles na panela de pressão. Eu vou primeiro mostrar para vocês como cozinhar na panela de pressão. Então eu transfiro os grãos aqui para a panela, coloco água. Eu tô colocando aqui mais ou menos 1,5 litro de água, seria 2 dedos acima do grão. E aí eu não coloco nenhum tipo de tempero, eu gosto de cozinhar eles só com água mesmo, porque depois quando eu uso eles nas receitas eu acabo colocando bastante temperos. E aí eu espero começar a ferver e quando começa a criar essa espuma por cima eu retiro. Porque daí os grãos eles digerem melhor depois e também isso daqui evita que aquela fervura suba e às vezes dá aquele acidente que cozinha tudo para fora assim da panela. Então eu super recomendo você fazer isso daqui, retirar essa espuma que se forma na superfície. E aí depois que eu retirei uma quantidade boa aqui da espuma, eu coloco a tampa e quando começa a sair a pressão na válvula, quando começou a ferver, eu marco 5 minutos. O tempo de cozimento aqui a gente pode variar bastante de grão para grão, às vezes até mesmo depende da sua panela e esse tipo de coisa. Eu particularmente nunca deixei ele cozinhando na panela de pressão por mais de 5 minutos. Quando começa a sair ali a pressão, né, aí eu marco no meu celular 5 minutos, passou os 5 minutos, eu desligo e ele tá sempre no ponto. Mas eu vi alguns vídeos já, algumas pessoas falando que deixa cozinhando ele por até 20 minutos. Então eu recomendo você fazer um teste, deixa ele por 5 minutos. Se você acha que ele não tá macio o suficiente, deixa por um período maior e aí você vai vendo com o tempo quanto é o tempo que você precisa para cozinhar o seu grão de bico. Então, só queria dar essa dica. Passado esse tempo, eu desligo o fogo, tiro a panela, né, do fogão, deixo a pressão sair naturalmente. E aí você pode checar se tá no ponto que você gosta. Eu pego um grão no meio dos dedos e aperto.
Se ele amassar com facilidade, tá pronto. E aí eu escorro a água numa peneira, deixo esfriar. Aqui os grãos já estão bem frios. E agora eu vou colocar em saquinhos e em tigelinhas para guardar na geladeira e congelar. Quando eu congelo, eu gosto de congelar nesses saquinhos aqui, porque eles são bem práticos assim de abrir. E eu geralmente coloco 2 xícaras por saquinho, porque daí eu já sei a quantidade que tem quando eu quiser utilizar. Então, quando eu quero usar para uma receita, eu sei que cada saquinho desses tem 2 xícaras. Eu não costumo marcar o dia que eu guardei, porque eu acabo usando eles dentro de máximo 1 mês. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho instruções do tempo de armazenamento. E usar saquinhos assim é bem prático, porque ocupa pouco espaço no freezer. E aí o restante eu coloquei nessa tigelinha de vidro e eu vou colocar na geladeira para usar nos próximos dias. Então você pode guardar ele tanto na geladeira quanto no congelador. E para cozinhar na panela normal é exatamente o mesmo processo. Eu deixei os grãos demolhando lá por 12 horas, lavei os grãos. Agora eu vou transferir aqui para a panela, cubro com água e vou deixar cozinhar até os grãos estarem macios. Aqui agora eu vou fazer uma coisa que é opcional, é só uma dica extra que eu queria dar. Eu vi algumas pessoas falando que ajuda, principalmente para quem tem problemas de digerir muito grão de bico, ou sei lá, tem muito gases. Eu particularmente nunca faço, mas é só uma dica. É quando ele começar a ferver agora, né? Vocês viram que ele começou a ferver e aí criou aquela espuma por cima. Ao invés de você só retirar essa espuma que cria na superfície, você troca toda a água. Então, o que eu vou fazer agora é jogar fora essa água do cozimento, voltar a panela com os grãos pro fogão, cobrir de novo com água e deixar cozinhando de novo por mais ou menos uns 10 minutos. Então, se você quiser, pode fazer isso. Talvez você goste da ideia e queira fazer. E eu deixo cozinhar em média de 10 a 20 minutos. Em 10 minutos, o meu grão ele fica al dente. Para algumas receitas eu prefiro ele assim, quando ele não tá muito mole. Ele tá mole, mas não assim super mole. Ou 20 minutos se você quiser o grão bem macio. We are too lucky. Emily, your name spells home. E o que eu tinha pro vídeo hoje então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a cozinhar o grão de bico, se você ainda não sabia. Um dos próximos vídeos que eu vou compartilhar aqui são receitas feitas à base de grão de bico. E eu tenho muitas receitas, gente, muitas receitas mesmo. Receitas doces, salgadas, snack, jantar, almoço, sobremesa. O grão de bico é muito versátil e ele pode parecer um pouquinho caro, mas ele rende muito, muito mesmo. Essas 2 xícaras que eu coloquei para demolhar dele cruas renderam mais ou menos 6 xícaras assim rasas, então dá para fazer várias refeições. Eu geralmente consumo meia xícara por refeição. Eu não chego a medir exatamente, mas mais ou menos assim a olho. E aí é a minha fonte de proteína vegetal. Como eu não consumo carne, ovos e leites, grão de bico, né, as leguminosas, grão de bico, lentilha, feijão, tofu, ervilhas são as minhas fontes de proteína vegetal. Então geralmente meia xícara por refeição é o que eu uso de base. Então, por exemplo, essas 2 xícaras dá tranquilo pra mim fazer umas 10 refeições. Então vocês podem ver que rende muito. Então só queria compartilhar essa dica. E beijos, e vejo vocês no próximo vídeo. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Oh, every time life gets rough, you know you are the one who picks me up, the one who